Então, imagino como é que este imbróglio vai mexer com as finanças dos clubes, porque eles pagam tudo, né? O Paysandu está tendo um prejuízo financeiro de pelo menos R$100 mil nessa brincadeira. A CBF que não banca nada, nem na C, nem na D, mas ela se mete a fazer as lambanças todas, né? E nem se preocupa em dar uma satisfação no sentido de ressarcir os clubes, que seria o correto. Numa situação como essa, a CBF teria que ressarcir o América, o Paysandu, que foram até lá no Acre. Eu acho que a América e Paysandu, os mais prejudicados, devem falar amanhã com a CBF, se posicionar antes da CBF divulgar essa nova tabela. Porque se a CBF divulgar a tabela, não adianta chorar depois. Não é não, Andrade? Tem que chorar logo. O CRB ia estar na posição tranquila e o Luverdense que tem 6 jogos para fazer, sabendo do que precisa. Do resultado. Exatamente. Então, acho que tanto o Paysandu quanto o América tem que estar... Rigorosamente, se a gente for na ponta do lápis, o Paysandu é o maior prejudicado de todos. Porque o presidente só joga uma partida em casa, vai ter que sair 2 vezes. O presidente do Rio Branco, o Natal Xavier, disse há pouco o seguinte: eu tinha 2 alternativas. Uma era desistir da ação, porque eu continuando com a ação, mais prejudicado é o Rio Branco. Porque sanções virão para o Rio Branco. E pode ser banido, né? Isso aí não tem dúvida. Agora, ele disse assim: se eu continuasse, eu ia dar ao Paysandu os 3 pontos que ele ganhou merecidamente aqui. Então eu faço isso, ele disse assim, com dor no coração, porque eu estou prejudicando um outro clube do Norte. Porque a chance de classificação do Rio Branco, ela é muito pequena agora. E o Paysandu, que estava com a sua classificação encaminhada, vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que ir lá em Lucas do Rio Verde, por exemplo, e conquistar uma vitória, para reequilibrar tudo, né, Andrade? Com certeza. Nessa história alguém vai ser prejudicado, não tenha dúvida. Acho que não vai ter como agradar todo mundo, a não ser que volte, todo mundo começa do zero. É a única solução que eu vejo que não venha prejudicar ninguém. Vai ser prejudicado sim na parte financeira, mas não na parte campo, né? Você vai colocar dinheiro. O Ed Viana aqui, o Andrade, você vai ser bicampeão brasileiro. Como técnico. Sim. E a outra é o seguinte: o Vandinho, Andrade, sobe com o bicolor, que eu carrego você no colo, apesar de ser vascaíno. Ele ri. Agora você é bicolor. Mas o Andrade também foi campeão pelo Vasco. Eu também vascaíno. Eu sei, ele está dizendo que é vascaíno. Ele está esquecendo que o Andrade também foi campeão pelo Vasco. Deu uma forcinha para os vascaínos. Eu quebrei esse galho, eu abri mão, emprestamos ele para... Tive a passagem pelo Vasco, 89, um campeão brasileiro, 89 e 90, né? Voltando da Itália. A intenção é voltar ao Flamengo, mas acabei indo para o Vasco. Errou mais uma passagem vitoriosa. Mas foi vitoriosa. Né? É verdade. Hoje eu sou um recordista de título brasileiro graças à passagem pelo Vasco. Eu tenho 5 títulos como jogador e uma como treinador. É o maior recordista de conquistas de títulos nacionais do futebol do Brasil, Andrade. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o time, como é que você vai formatar essa equipe do Paysandu. Hoje no trabalho a gente já percebeu algumas novidades, mas eu queria registrar aí, mostra aí a revista, dá uma para o Andrade, né, para ele já... Vou dar presente ao Andrade com uma, eu vou mostrar aqui, eu pedi para o Dili dar uma focalizada. A revista Campeão dos Campeões. Traz o Rafael Oliveira como destaque na capa. E é uma revista que é produzida mensalmente e que, deixa eu tirar o brilho aqui, papão interativo, né? Tem uma série de, aí tem recordista do Norte e o Rafael Oliveira, artilheiro da temporada do Paysandu, aí como destaque. E na hora que a gente der a camisa do Paysandu, a gente está junto. Exatamente, vai junto. Nós vamos voltar daqui a pouco, vamos falar do amistoso do Remo realizado ontem lá em São Caetano de Odivelas. Tem o Campeonato Paraense, tem muito mais. Andrade aqui conosco. Vamos para o primeiro sorteio aí, Tomazão, o primeiro prêmio do Bola na Torre. Então vamos dar o primeiro prêmio aí, bota na telinha. Cadê o prêmio? É o San Elias que está levando aqui, mas eu queria saber o que ele vai ganhar. Aí a camisa do São Francisco. São Francisco, San Elias. Está ganhando a camisa do São Francisco. Aliás, vamos mostrar a vitória do São Francisco. Vamos mostrar uma homenagem ao time do Bruno Moura, está feliz da vida. Aliás, todos os gols do Campeonato Paraense nós vamos mostrar aqui no Bola na Torre. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Bola na Torre e você pode continuar interagindo conosco, participando através do SMS
RBA, mais sua mensagem para 72262 e participa também pelo Twitter, @Bola na Torre. Faça as suas colocações, as suas indagações ao Andrade, novo técnico do Paysandu, esperança da torcida bicolor para recolocar o Papão na segunda divisão do futebol brasileiro. Faltam 3 jogos ou faltam 6, vamos ver o que vai ser resolvido a partir de amanhã. Mas o que a gente quer é que o Paysandu reencontre o bom caminho, trilhe agora uma trajetória vitoriosa para que a gente possa festejar a volta do Paysandu à segunda divisão do futebol do Brasil. Talvez você não saiba, Andrade, mas o Paysandu foi campeão brasileiro em 91, em 2001, e nós estamos em 2011. De repente, você, como pé quente, de 10 em 10 anos, o Paysandu faz festa nacional. Quem sabe essa coincidência não venha dar certo agora. Eu acho que pela torcida que o Paysandu tem, a torcida apaixonante, acho que é o momento, é a hora dele voltar à Série B, né? A gente começar a pensar grande. É o que a gente quer do futebol paraense. E ontem o Remo, que reinicia uma recuperação da sua história, esteve jogando lá em São Caetano de Odivelas. Nós estivemos inclusive lá e acompanhamos a vitória do Remo. Foi 2-1 para o Leão Azul, a jogada do Cametá, garoto atrevido, foi para cima, sofreu a penalidade máxima cometida pelo Adriano. E aí, na cobrança, o Bruno Oliveira fez 1-0 para o Remo. Uma grande festa lá em São Caetano de Odivelas, porque além do amistoso do Progresso contra o Remo, aí o gol de empate do Progresso, o Bita cobrou para a área e o Adriano, zagueiro, empatou no segundo tempo. Ainda tinha o quarto topesco lá, né? O torneio de pesca esportiva de São Caetano de Odivelas. Aí o gol, a batida do Jonathan, a bola explodiu no peito do goleiro. O goleiro se espantou, né? Ela quicou, né? O Nitão foi tentar a defesa, ela explodiu no peito, bateu, né? E o Reis ficou bonitão pro Reis. E o Reis fez 2-1, mas foi uma grande festa. E nós tivemos condições de observar alguns jogadores do Remo. Eu particularmente gostei do Cametá, eu gostei do Joãozinho, eu gostei do Reis e do Betinho. Foram os 4 jogadores da garotada que me chamaram a atenção, hein, Tomazão? Eu gostei muito do Jonathan também, um jogador muito tranquilo, né? Jogador de meio campo. É aquela história, né? Na conversa que a gente fez com o Sinomar depois do jogo, você aposta na garotada. A gente vinha até conversando, o nosso querido Júlio Camargo está aí também, que é auxiliar do Andrade, está aqui conosco ao vivo. É o seguinte, se você não valoriza a base, você não pode nunca projetar um futuro se você não tem essa base. O Remo já provou em diversas ocasiões, como o próprio Paysandu, né, naquela excelente participação na Copa São Paulo há 2 anos atrás. Se você for procurar aí, quem daquele time que o Paysandu disputou a Copa São Paulo foi aproveitado no time profissional. Então o Remo tem mais uma vez a chance de poder provar que a sua base ela pode lhe dar o planejamento para o futuro. Mas se você, na primeira escorregada, na primeira derrapada que der, jogar tudo por água abaixo, não valeu de nada, né, Guerreiro? Pois é, e com toda a história do Remo, né, com todo o prestígio que o clube do Remo tem, eu lembro que o Remo ganhou do Flamengo no Maracanã, né? Eu estava lá, né? Eu estava lá, né? Estava aqui bancando. Ganhou do Flamengo no Maracanã, 2-1. Sábado à noite, lá no Maracanã, Mesquita fez aquele gol, o Sino também. Exatamente. Mas o Andrade não jogava nessa época ainda. Jogava o Geraldo, não jogava. Jogava o Geraldo, O Zico já jogava. O Zico já jogava. Exatamente. O Zico fez o gol do Vanderlei devia ter jogado nessa época. Vanderlei. O Irã Lobo diz assim, hoje o Tomazão tá alegre, tá vendo o seu ídolo aqui de perto. Não, o Andrade, todo torcedor apaixonado do Flamengo, eu nunca neguei isso, né? Faz parte da nossa vida, da minha vida, né? Então é muito legal tê-lo aqui, lógico, né? E quando a gente falou aqui, viu, Gerson? O Tomás falou ainda há pouco, né? Desse comentário com o Andrade, com relação à formação, né? Eu lembro que o Flamengo tinha um slogan, né? Craque se faz em casa, né? Não, formando.
Até pouco tempo continua fazendo ainda, né? Mas fez mais, já fez mais. Já fez mais. Nos anos 80. Se a gente for fazer aqui um levantamento, né? Tinha um time quase inteiro. Se você pega aquele time que foi campeão do mundo pelo Flamengo, 85% foi feito em casa. Tirava o Nunes, né? Não, o Nunes é cria no Flamengo. Não, o Nunes não. Passou pelo Flamengo. Ele passou depois saiu, né? Você tinha ali o Raul, que chegou veio do Cruzeiro, o Marinho e o Lico, né? São os três jogadores, o resto. O Lico veio de Santa Catarina. Santa Catarina, veio do Joinville. E o restante foi todos feitos em casa. Adílio, Júlio César, Júnior, Leandro. Todos nós fomos. Eu comentei com o Guerreiro. E depois disso o Flamengo entrou numa situação, né, engraçada, que ele continuou a produzir grandes jogadores, né, na base, mas esses jogadores acabavam estourando em outros times, porque o Flamengo cedia, né? O próprio Marcelinho Carioca foi o Djalminha, Paulo Nunes. Mas se o Remo tivesse um almoxarifado como o Flamengo teve, porque para o Remo sair dessa situação, só assim ele não tem dinheiro para investir ou para contratar, ele precisa ter dinheiro para investir na base. Para formar talento. Eu acho que não é apenas o Remo, acho que o futebol, inclusive, de maneira geral, ele tem que investir na base. Ele hoje não tem como contratar um time todo. Se você for fazer o levantamento aí dos últimos anos, dos 2 anos, o Paysandu contratou 132 jogadores. Pensou? É um absurdo. Se você botar na ponta do lápis isso, né, são 5 elencos. Se você dividir, tirando ali 26, né, 25 jogadores, são 5 elencos, cara. Né? E se adquiriu aquele hábito de todo final de campeonato, é você fazer um desmanche, né? Você faz 2 elencos para 2 disputas. Quando deveria ser o contrário, né? Você deveria trazer 5 ou 6, né, novos jogadores, mas na verdade se acostumou a liberar quase todo mundo, 20 e tantos jogadores, ficar com 5 ou 6 e trazer uma barcada de novo. Mas eu falei pro Guerreiro ontem, e lembrando daqueles áureos tempos, né, de conquista do Flamengo, que o Andrade é a vitamina que faltava ao Paysandu. Né? Não tem a vitamina de A a Z? Andrade, aquele Zico. Você vê no futebol hoje, por exemplo, o Negueba, o Diego Maurício, o Tomás, a garotada estava presente. Foi o que funcionou. É importante contratar grandes estrelas como o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves, mas tem que ter a base, tem que estar presente. Os garotos entraram fizeram a diferença hoje. O próprio Tomás, Diego Maurício, o André que entrou veio do Vitória. Ontem, nesse jogo do Remo, lá contra o Progresso, tinha um garoto de 19 anos. Gleidson. Atacante. Mas ele já treinou na base. Ele treinou na base do Paysandu aos 16, 17, não ganhou chance. Mas ele jogou muita bola. O Sinomar já mandou buscá-lo. Jogou muita bola no final. O Sinomar disse: não, ele vai treinar com a gente. Essas partidas também pelo interior, elas servem para você garimpar, para você descobrir talentos. E o Remo está precisando disso para começar de novo, para voltar a forma natural e barata, né? É só nessas horas também, né? Nos últimos tempos, infelizmente, a gente vê que é só nesses momentos de aperreio total é que os clubes resolvem falar em base, né? Porque no resto do tempo é isso. É trazer um monte de jogadores, né? Sem nenhum critério. E aí, de repente, na hora da dificuldade, sem dinheiro em caixa, você vai buscar onde? Na base. Agora, como lembrou o Tomás, não adianta também ser só esse início do trabalho e a hora que a coisa começa, no primeiro tropeço, uma insatisfação, você já culpa também a garotada e afasta, né? Abre mão de tudo e se endivida. O Jaime é um jogador que inclusive foi aproveitado no campeonato regional, mas se machucou, ficou muito tempo fora. Na época do Paulo Comédia. Mostrou muita qualidade também, um jogador que jogou pouco, mas o pouco que jogou mostrou qualidade que pode ser útil. É aquela história, você tem que valorizar e acreditar, não adianta ficar naquela, eu quero resultado para ontem. A base ela não vai ser resultado para ontem, né? Você vai projetar e planejar com a base, né, André? Com certeza, até porque o garoto não pode ser a solução, né? A solução tem que ser os jogadores mais experientes, mais rodados, que vai dar suporte para esses garotos que estão iniciando. Então você tem que ter paciência com eles, tem que saber lançar no momento certo. Então eu acho que tem que ter, porque esses garotos é que vai manter o clube. Porque você vai vender um ou outro e você vai conseguir equilibrar o seu clube. Muita gente desejando boas-vindas e boa sorte para você. Teve um ali que perguntou quem foi melhor, Rivelino, acho que Zico ou Rubens Galaxy. Eu me lembrei agora do Rubens Galaxy pelo Fluminense. Ele foi longe, hein? Foi buscou longe. Ele passou aqui o Rubens Galaxy no Remo. Passou, jogou um tempo já no final da carreira.
Walter Vilizola, meu querido Galo, disse o seguinte: Guerreiro, você tinha razão, parei a pescaria para ver o leão. E outra coisa, um outro torcedor, telespectador ali pelo SMS também pediu para você observar o Neto, o garoto Neto do plantel do Paysandu, que é bom jogador. Ele acha que é um jogador que pode estourar das divisões de base do Paysandu Esporte Clube. E a gente vai mostrar agora a análise do técnico Sinomar Naves depois do jogo de ontem, a vitória do Remo sobre o Progresso lá em São Caetano de Odivelas.